Amém, irmãos? Vocês estão bem? Dá um sorriso para o irmão do seu lado, diga como você está bonito hoje. Você emagreceu, está mais magro. Ô João, tá fortinho, hein, João? Que isso, camiseta verde, estilo babalu de melancia. Coisa mais fina, esse cara que amadurecer vai dar bom. Tá verdinho assim, tá? Ô gente, muito feliz em estar aqui com os irmãos. Sou o Felipe, sou casado com a Josi. Somos pastores lá no Ministério Mevan Itajaí. E uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui da região, né? Ver bons amigos lá de Cruzeiro. My friend, conhecido como My friend. My friend, ele implantou o My friend em todo Itajaí. Até meu filho fica falando, my friend. Fala pro seu irmão, fala pro irmão do seu lado. E aí, my friend? Mas tem que falar, não é assim bem gringo. Tem que falar abrasileirado, my friend. Amém. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Eu sou pai de 3 crianças. Pai do Estevão, de 6 anos. Pai da Débora, de 4. E pai da Isabel, de 8 meses. Eu não me canso de dizer, eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas. O primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar ao Senhor. E caso ele ressuscite, ele vai ser o homem de Deus para a vida dela, amém? E nós trabalhamos com África, vamos conversar a respeito esses dias. Amanhã acredito que a gente mostra um pouco mais para vocês. A gente tem um vídeo daquilo que a gente está fazendo, enfim, algo curto, mas que mostra bem a região em que a gente está, amém? Glória a Deus. Junto com tudo isso também a gente faz um som, uma música bem diferente. Não é a música do domingo à noite, mas nós comunicamos o evangelho através de uma vertente musical que é o rap com samba, com rock. Quem gosta de rap aí, só para eu saber assim, né? Você que não gosta, tenha paciência, por favor, com a gente, tá certo? O culto não é para você mesmo, é para o Senhor. Não, tô brincando, só brincadeira. E a gente vai fazer um som. Há um tempo atrás, Deus falou comigo a respeito de algo. Quando eu gravei o primeiro disco, Ele me falou sobre 5 pedras lisas. E eu estava buscando um caminho para fazer algo que todo mundo tivesse acesso. Eu queria ter um disco barato que eu pudesse vendê-lo barato, independente de quem, né, tivesse ali me escutando, poderia comprá-lo. Mas eu também queria fazer um disco que eu pudesse dar para as pessoas. E Jesus, né, coincidentemente, a gente gravou esse primeiro disco e a gente já distribuiu, acho que mais de 10.000 cópias desse primeiro disco. E a gente colocou no YouTube, colocou no SoundCloud, mas mesmo assim a galera continua comprando. Então, graças a Deus, nós não temos nenhum CD ali, amém? Não temos nenhum CD, porque a galera pegou para dar para o mala do seu vizinho, para o seu primo lá, que às vezes está precisando ouvir uma mensagem em um formato diferente. E quando o Senhor falou com a gente sobre 5 pedras lisas, comigo especificamente, eu não tinha entendimento do que Deus estava querendo me comunicar e me dizer. Eu não sabia qual a proporção que essas coisas tomariam depois desse disco. E Deus começou a me empurrar para uma outra direção. Eu achei que quando eu me convertesse, eu fui um dependente químico há alguns anos, me envolvi com crime, comecei muito novo nesse caminho. Mas eu achava que quando eu saísse de tudo isso, uma das coisas era não falar mais gíria. Vocês estão vendo, eu falo, né, não falo mais, eu sou um menininho, né, comportadíssimo, né, João? Mas eu achei que deixar o rap seria parte de um processo de libertação na minha vida. Eu achava que Deus só usava quem combina o sapato com o cinto. Eu achava que eu ia ter que combinar o sapato com o cinto para mim poder fazer uso do microfone, falar do evangelho. Eu achava. E eu tentei fazer isso, mas não deu certo. E aí me veio então esse conceito de que quando Davi se propõe a enfrentar o gigante, vocês lembram dessa história? Até quem não é crente conhece essa história. Davi e Golias. É quase que uma lenda se tornou parte da nossa cultura.
Então, quando Davi se propõe a enfrentar o gigante, o que acontece? As pessoas apresentam ele para Saul. Saul era o rei de Israel, e as pessoas trazem a melhor armadura que havia em Israel, a armadura do rei, sim ou não? Então, irmão, quando Davi entra naquela armadura, ele estava diante da armadura do rei. Era o melhor que a nação dele podia oferecer. Agora eu te pergunto, imagina se Davi faz um selfie na armadura do rei, de Saul. Bombava, sim ou não? Consequentemente, a grosso modo, parece que Davi estava sendo promovido. Porque ele foi de office boy da guerra, de entregador de queijo, ao cara que estava usando a armadura do rei. O que dá a entender é que as pessoas estavam dizendo assim: olha, você vai ser usado por Deus, mas você precisa passar por um outro crivo, você precisa de uma armadura, você precisa de um amparo natural para poder lutar essa guerra. E aquilo que aparentemente, vocês estão aqui comigo? Aquilo que aparentemente poderia promovê-lo, porque era a armadura do rei, que poderia inserir ele num contexto, ampliar o network dele, deixar ele conhecido, porque ele estava usando agora a melhor armadura que Israel tinha a oferecer. As pessoas estavam fugindo daquele gigante, ele estava indo para cima, e agora o rei havia disposto a própria armadura dele para ele enfrentar aquela guerra. Só que muitas vezes o que parece que vai te promover, te paralisa. Porque quando ele entrou naquela armadura, a Bíblia diz que ele não conseguia se movimentar. Ei, olha para mim. Tem coisa que parece que vai te promover, mas vai te paralisar. Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado. E quando ele entra naquela armadura, ele disse: olha, não dá para mim. Eu nunca usei. Você está sendo treinado por Deus lá no seu lugar, aonde você chora e ninguém vê, amém? Lá os leões e os ursos que você mata e ninguém está vendo. É para ser assim mesmo. Deus está treinando o seu coração. E aí quando então Davi se esclarece de quem era, ele diz: olha, eu sou isso aqui, cara. Meu negócio é, eu não consigo usar essa armadura. Meu negócio é calça larga, camiseta larga, boné de abarreta, tênis. E é assim que eu vou me movimentar. E aí ele enxerga um ribeiro perto. Sempre vai haver um ribeiro disponível para quem se esclarece acerca da sua própria identidade em Deus, amém? Vai ter um ribeiro perto de você sempre. E o que Davi usa são as armas do ribeiro. Por quê? Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas vêm do ribeiro. Agora Deus só cede arma para quem identificou com qual funda vai lutar. Qual a sua funda? A minha é o rap. Então quando eu entendi isso, a gente pegou tudo isso, e você vai ver 5 PL em algumas coisas que a gente está fazendo, e 5 pedras lisas, não é 5 PL, não é 5 pão com linguiça, são 5 pedras lisas de Davi, amém? E não é sobre isso que eu vou falar, mas eu queria abrir um parênteses aqui. Eu acho que nós precisamos hoje de um milagre comunitário. A igreja precisa entender que a intercessão dela tem mais poder que a crítica. A igreja precisa aprender a chorar com quem chora e não machucar mais quem já está ferido. A gente precisa aprender que se a dor do irmão não causa dor em nós, estou mais doente que ele. Eu preciso entender que eu só posso olhar alguém de cima para baixo se eu estiver ajudando esse alguém a se levantar. O egoísmo rouba de nós esse senso comunitário. Hoje, para unir pastores, nós precisamos de um CNPJ numa cidade. Precisamos de um conselho. Ah, você tem alguma coisa? Não, não tenho. Mas isso é a declaração da nossa dificuldade de ter comunhão com o outro. Sim ou não? E a comunhão é algo que produz óleo. A comunhão produz azeite, produz óleo. E azeite fala de luz. O que produz luz para uma cidade? É a comunhão dos irmãos. Quão bom e quão precioso é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce à barba do sacerdote. A partir de Jesus, a ideia é que cada mesa de cada lar se torne um altar.
Por quê? Porque é comunhão. Então, esse senso comunitário, aos poucos a gente vem se perdendo. Por muito tempo eu li aquele texto, sempre digo, vou dizer de novo. Aquele texto onde diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à minha direita. E você não será atingido. Aleluia, amém. Glória a Deus, você está protegido. Por muito tempo eu li isso, e isso me proporcionava um senso de proteção. Tanta gente caindo ao meu redor, e eu vou ficar de pé, não vou ser atingido. Mas com o tempo, olha para mim por favor, se você pode. Com o tempo eu percebi, irmãos, uma coisa: como é triste ver tanta gente caindo do nosso lado. Como é triste ver 1000 pessoas cair de um lado. Mais triste ainda ver 10.000 cair do outro. Por que eu fico de pé? Por que você fica de pé? Porque Deus quer contar com você para trazer esses irmãos de volta, amém? Por isso que você não caiu. Não é privilégio, é responsabilidade. Se esse avivamento que nós pedimos, ele vier, talvez ele declare, assim, de uma forma assustadora, a nossa desgraça comunitária. Os vídeos mais assistidos no YouTube, hoje, são os vídeos que um pastor fala mal do outro. Os sites que mais crescem no Brasil hoje, se tratando de meio cristão, é o Fuxico Gospel. Vocês estão aqui comigo? Então, eu acredito que o Ubuntu não é só uma camisa que a gente vende. É um desejo de ver isso acontecendo no Brasil. É um desejo de ver a igreja dizendo: sou quem sou porque somos todos nós. Tem uma música que diz que pelo sangue dos que se foram, eu luto pelos que virão. Alguém já veio antes de mim. Alguém veio antes de mim. E amar ao próximo. Quem é o próximo? O próximo é quem vem depois de você. O próximo é quem vem depois. Então, irmão, sabe, a gente vai conversar sobre outras questões, mas vale o raciocínio. Nós precisamos de um milagre comunitário. Nós precisamos fugir desse caminho aonde o egoísmo é regulamentado. Lúcifer rompeu a sintonia da eternidade quando ele disse: eu, porque a eternidade declara nós. Deus não é Deus sozinho. Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Deus é pouco quando se trata de relacionamento. Deus se diminui diante da solidão de Adão. Como assim? Irmãos, imagina você receber Deus todo final de tarde na sua casa. Imagina aí comigo. O Deus que mede os céus com as mãos, que desliza nas asas do vento, que usa as nuvens como seu carro. Imagina Deus reunindo as nuvens, dando aquele rolê de final de tarde, estacionando na porta da sua casa para comer brioche, bisnaguinha Seven Boys e leite com Nescau. Deus gosta dessas coisas. Ele não engorda, porque ele é fera, né? Aí imagina Deus indo lá todo final de tarde com você. Você preparando a mesa para 2, você e Deus. Deus é Deus, o que chama as estrelas pelo nome, o que fundamentou o universo, estabeleceu a escuridão como uma fralda para o mar, estabeleceu o limite para o mar e disse: olha, até aqui virás e não mais adiante, até aqui quebrarás a soberba das tuas ondas. Imagina Deus no final da tarde contando para você a história da criação, contando como é que ele criou tudo, porque certamente havia um papo muito bacana com Adão ali, sim ou não? E até altas horas. Imagina Deus fazendo isso com você. Aí um belo dia, esse mesmo Deus, que é um Deus presente, que estava lá todos os dias, o bom pastor que ia lá, ouvia Adão, sondava, ver como é que Adão estava. Um belo dia, esse mesmo Deus diz, você já sabe o que ele diz: não é bom que o homem esteja sozinho.
Como é que o homem que recebe uma visita diária de Deus está sozinho? Olha para mim. Deus se diminui diante da solidão de Adão. Deus se isenta dessa responsabilidade de nutrir Adão no campo do relacionamento. Você precisa se relacionar com o igual. É tão profundo esse contexto de milagre comunitário, que muitas pessoas naquele dia dirão muitas coisas. Elas dirão: olha, em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos muitas coisas. Mas aquelas pessoas que ouvirão: vinde, bendito de meu Pai, foi aquelas pessoas que viram um irmão com fome e deram comida para ele. Um irmão, sim, um irmão, mesmo que ele ainda não saiba que é seu irmão. Ele é seu irmão, amém? Um travesti lá fora é meu irmão, ele só não descobriu ainda. Uma prostituta é minha irmã, ela ainda não descobriu. Alguém precisa contar para ela que Deus quer ser pai dela, amém? Então toda essa proposta de eu te conheço, vinde bendito de meu Pai, está relacionada a um senso comunitário que essas pessoas tiveram. Você não consegue ser indiferente ao problema de alguém. Se tem alguém com fome, você dá comida. Se tem alguém com sede, você dá água. Entender que eu não sou abençoado quando eu recebo, mas quando eu reparto. Se eu estou com sede aqui, estou com muita sede, agora eu estou com sede, vem cá, João, eu estou com sede, aí eu estou com sede, aí o João me dá água, João, me dá água, aí eu bebo. Sou abençoado? Sou, irmão? Sou abençoado? Pô, estava com sede e o João me deu água, sou abençoado? Sou não, sou dessedentado. Tinha sede, agora não tenho mais. Quando é que eu sou abençoado? Quando essa água que o João me deu mata a minha sede e mata a sede do Cristiano. Aí toma água. Aí essa água que mata a sede do Cristiano mata a água do irmão do lado. Vocês estão entendendo? Amém? Entenderam mesmo? Aí mata a água dele, mata a sede dele também. Aí eu sou abençoado. O que é isso? Senso comunitário. Caso contrário, nós vamos ser uma instituição religiosa se reunindo em prol de benefício próprio, buscando matar a nossa sede, mas na ideia que você busque água para matar a sua sede e a sede de quem tem sede também junto com você. Tem alguém que faz aniversário hoje? Faz, irmão? Parabéns, tá? Deus abençoe. Muitos anos de vida para você, viu? Depois você vai passar lá na minha esposa e vai receber um presente lá nosso, tá bom? Como é que é teu nome, mana? Sheila. Vamos cantar parabéns para Sheila? Parabéns para você nessa data querida. Viva Sheila! Viva Sheila! Ô Sheila, você tinha que nascer logo hoje. Você não escolheu outro dia para nascer. Corintiano, tem corintiano aí? Corintiano paga dobrado. Fica com a mão levantada assim, os corintianos, só para eu perceber. Josi, dá uma olhada aí, só para poder chegar perto aí, você fica... Redobra a atenção aí na mesa. Desculpa, senhor, é só uma piada aqui, não dá para... Respeitando as cãs do senhor, mas... Porque, né? Palmeirense, tem palmeirense aí? Vocês não tem mundial, né? Mas Deus vai ajudar vocês. Esse ano o Valdomiro vai patrocinar o Corinthians, o Palmeiras. Você leva lá para mim, por favor? Obrigado, my friend. Não está fazendo nada, né? Irmãos, abra a sua Bíblia. Em 2 Samuel, que fica depois de 1 Samuel. Capítulo 11. Esse é um texto extremamente conhecido por todos nós. Ontem nós falamos sobre muitos assuntos. Eu confesso para você que eu não usei o iPad, até porque ele estava sem bateria aqui em cima, era só um migué aqui em cima. Mas a gente falou, eu fugi um pouco daquilo que é normalmente a primeira aula desse workshop. A gente
fala sobre identidade coletiva e fala sobre identidade individual, depois falando sobre, nos remetendo ao contexto da criatividade, de Adão no Éden, enfim, entender o serviço que Deus atribui a ele. Mas eu queria entrar em outro assunto, meu espírito foi para outro lugar e eu queria compartilhar outra coisa com os irmãos, que está bem dentro desse contexto, daquilo que a gente carrega, mas eu queria compartilhar aqui algo, um raciocínio bíblico com os irmãos, aonde nós vamos avaliar muitos textos, amém? Pelo menos uns 5, 6 textos nós vamos avaliar nas Escrituras. Então eu queria muito a sua atenção de presente. A intenção é que você termine bem aceso mesmo pelo Espírito Santo, diante de tudo que a gente vai avaliar, né? Não tem a intenção de que você, ninguém tem, né? De que você saia daqui impressionado com nada, a não ser com o Senhor, amém? Com tudo aquilo que Ele deixou na sua palavra. Então a gente vai avaliar alguns textos. A partir de agora eu queria muito a sua atenção, usando a sua Bíblia. Alguns vão abrir a Bíblia, outros vão ligar a Bíblia, né? Que a sua Bíblia é no celular. Eu gosto muito da Bíblia aqui, muito mesmo, embora eu use muito ela aqui, mas eu eu tenho dificuldade de acreditar que alguém que não aprendeu a ler a Bíblia aqui, vai conseguir ler ela aqui. É só um comentário mesmo, bobo meu, assim, de antigo, né? Se você não aprendeu a ler a Bíblia aqui, é ou não é? Você concorda comigo? Uns concordam, outros não, né? Ter um relacionamento com esse livro é muito bacana. Então, anote as referências no seu telefone e depois chegue na sua casa, pegue a sua Bíblia, sente, avalie, faça como os bereanos. Fala, tudo que esse cara falou tem sentido? Vamos avaliar aqui. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele e toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliá, e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Espírito Santo, nós louvamos o Senhor, o seu nome. Nós pedimos ao Senhor que nos instrua pela tua palavra, que nos guie pelo teu evangelho, pela revelação do teu evangelho. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que a sua palavra possa ser um caminho para a santidade interna, Senhor. Santifica o nosso coração, a nossa alma, que a sua palavra de vida, alma, espírito, que ela organize o nosso interior, que ela coloque a alma no lugar da alma, o espírito no lugar do espírito. Pai, em nome de Jesus, que se abra uma nuvem aqui, que a Bíblia se torne um livro diferente para nós nesses minutos que vamos ficar aqui juntos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto me remete a uma realidade muito óbvia, que a vida é feita de escolha. Você é hoje o que você escolheu ser ontem, amém? Você está aqui porque você fez uma escolha de estar. Deus nunca vai isentar você das escolhas que você precisa fazer. Isso é um caminho, sabe, impossível de não andar por ele. Você precisa escolher. Uma escolha certa pode fazer um mendigo virar um rei, sim ou não? Mas uma escolha errada também leva um rei a virar um mendigo. Escolhas. Você é fruto das suas escolhas. Você é produto das suas escolhas. E aqui, irmãos, em um texto muito conhecido por nós, Davi, ele, em um tempo onde os reis costumavam sair para a guerra, diga comigo, tempo. Sabe, há uma relação de Deus acerca do tempo. Em um determinado texto, não me lembro, mas Deus diz para Israel, até a gaivota sabe a hora de voar, mas o meu povo Israel não entende o tempo. Há 4 estações no ano,
duas estações primárias e duas estações intermediárias. Elas determinam como é que você vai se comportar. O tempo determina o seu posicionamento. Como é que você se posiciona acerca do tempo? Se é inverno, você se prepara para o inverno. O outono anuncia o inverno, é isso? Verão, outono, inverno, primavera, é isso? E depois se inverte o ciclo. O outono é uma estação, sabe, intermediária, que vai dizer para você que você precisa começar a se preparar para uma mudança radical que vai acontecer no clima. O frio vem. E aqui é interessante que o autor do texto, ele sugere o tempo. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos, porém ficou em Jerusalém. Uma tarde, isso me remete a um certo comodismo, levantou-se Davi e começou a passear no seu palacete acarpetado. E ele viu uma cena que provavelmente estava diante dos seus olhos todos os dias. Betseba, essa mulher do texto, era mulher de um oficial. Os oficiais moravam aonde? Ao redor do palácio. Então, certamente, em outras ocasiões, Davi poderia ter visto aquela mulher. Mas por que ele viu naquele dia? Porque sempre que você escolher estar em um lugar que Deus não quer que você esteja, você vai ficar exposto a você mesmo. Você vai ficar vulnerável a você mesmo. Como Lutero disse, o homem é o lobo do homem. Eu posso te afirmar que o homem, o ser humano sem Deus, ele é pior do que o diabo. Sério, sério. Porque depois de quase 400 anos, onde Deus não falava com o povo, onde Deus não se relacionava profeticamente com o povo, e a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. O estado do mundo naquela época, no processo interbíblico, era o governo grego, um governo que não reconhecia a relação homem com mulher como relação prazerosa. Essa era uma relação procriativa apenas. A relação prazerosa era uma relação homem com homem. O pedagogo foi um profissional que criaram para conduzir. Tem algum pedagogo aqui? Para conduzir a criança até a escola, para ela não ser violada sexualmente. Quando Roma vem, Roma adota a cultura grega aí, e acontece um fator histórico chamado superestrato, que é quando o povo que está dominando adota a cultura e a língua do povo dominado. Então nasce a cultura greco-romana, e o mundo começa a virar de cabeça para baixo, um caos, um pandemônio. Deus não se relacionava profeticamente com o povo, certo? Deus envia um profeta para encerrar esse silêncio. Quem é esse profeta? João Batista. O raciocínio é: o ser humano sem Deus é pior que o diabo? Sim. Porque quando Deus envia um profeta, esse profeta não vem com uma mensagem: sai demônio, sai Exu Caveira, sai Zé Pilintra, sai tranca-rua. A mensagem desse profeta era: arrependa-se, o machado já está posto à raiz da árvore. O problema já não era mais o demônio, o problema era o ser humano corrompido, distante da sua origem. Quando você escolhe estar em um lugar que Deus não quer que você esteja, você fica exposto a você mesmo, você fica entregue às suas fraquezas, sabe, aos cômodos escuros da sua alma, e você vai cair, certamente, porque o homem é o lobo do homem. Davi, nesse dia, depois de algumas conquistas, depois de uma certa segurança, uma certa estabilidade no seu ministério, no seu governo, ele envia todo mundo e fica num lugar que não condizia com o tempo.
Vocês estão aqui comigo? Não era tempo para aquilo, apóstolo. Ele escolheu mal. E quando ele escolhe mal, o homem, segundo o coração de Deus, fica entregue ao homem caído. E Jesus não veio nos livrar da culpa, Ele veio nos livrar da queda. Culpa proporciona um outro comportamento. A culpa, quando você absorve só a culpa, você vai transferir a culpa para alguém. Quando Deus te questionar, você vai dizer: não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Agora um ser humano que entende que caiu, ele faz como Zaqueu: Senhor, eu vou restituir 5 vezes mais de todo mundo que eu roubei. E há quem diga que Zaqueu ficou pobre. Davi agora, irmão, estava caído. Por quê? Estava entregue a ele mesmo. E todas as vezes que você escolhe estar em um lugar que Deus não quer que você esteja, todas as vezes que você escolhe um comportamento que não condiz com o tempo, e essa é a importância de discernir os tempos. Haviam muitos reis no Oriente, muitos reis, mas só alguns conseguiram entender o que aquela estrela estava sinalizando. Davi então, sem essa compreensão, ou sem essa obediência, não escolhendo uma postura que fosse conivente ao tempo, ele olha para uma mulher que certamente tomava banho ali todos os dias, mas Deus estava o guardando. Por quê? Porque Deus aperfeiçoou o seu poder em nós, através das nossas fraquezas. Deus constantemente nos livra de nós mesmos. Mas quando você escolhe, quando você se opõe ao tempo, Deus então, educado como é, te permite plantar o que você quiser. Você escolhe o que você vai plantar. Então Davi vê aquela mulher, faz toda uma, ele premedita aquela ação, e ele pergunta, questiona. Ele tinha tudo à sua disposição, e as pessoas dizem: olha, aquela mulher é mulher de um oficial que está na guerra, arriscando o seu pescoço, a sua própria vida, tudo em prol de uma causa que é sua. E ele atropela todos os valores morais e éticos, e ele diz: traz aquela mulher para mim. E ele se deita com aquela mulher, e ele dorme com ela, e ele trai a confiança de um amigo, trai o Senhor, e se torna um ser humano definitivamente caído. Depois de um certo tempo, aquela mulher manda dizer: estou, porque as suas escolhas sempre vão gerar alguma coisa. Elas sempre vão gerar alguma coisa. Então Davi, diante daquela situação, ele manda chamar o moço que estava na guerra, e ele manipula a situação toda para que aquilo preservasse o seu lugar de conforto. Ele diz: olha, traz Urias para mim. Eles trazem então Urias chega, e Davi recebe ele com muitos presentes, e diz: meu amigo. Então ele dá uma festa no palácio, chama Urias e diz: Urias, beba vinho, desfrute da companhia do rei. E uma certa altura da festa, Davi diz para o seu servo Urias, homem fiel e íntegro, diz: vá deitar com a sua esposa. E Urias sai. Mas no outro dia Davi percebe que o seu plano falhou, porque Urias estava deitado na frente do palácio, dormindo ali. E algumas pessoas dizem para Davi: olha, o seu plano não deu certo, Urias dormiu aí na frente. Então o rei manda chamar Urias e diz: Urias, por que você não foi deitar com a sua esposa? Urias então responde: porque eu não sou egoísta, rei. Porque os meus amigos estão lutando contra o crack, contra a prostituição, contra o adultério, contra um monte de coisa que está consumindo a minha geração, e eu não posso pensar em mim mesmo. Então eu estou aqui à disposição, eu quero voltar para a guerra. Esse é o tempo de guerra.
Então o rei caído como estava, e tem muitos pastores que não estão entendendo o que Deus está fazendo, mas tem muitos Urias que estão entendendo, amém? O nosso projeto para esse ano é livrar todos os Urias das mãos dos reis caídos, para evitar algumas tragédias. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Isso vai ser uma missão meio MIB, homens de preto, mas vai dar certo, não vai, apóstolo? Deus vai nos dar graça para isso. O que acontece? Urias, homem simples que era, volta para a guerra com um bilhete na camisa, no bolso da camisa. E o rei pede: olha, meu amigo Urias, entrega esse bilhete para Joabe, o comandante do exército. E Urias vai sem ler aquele bilhete, mas ali estava a sentença de morte. E quando você faz escolhas, quando você escolhe estar em lugares que você não devia estar, você então começa uma caminhada que evidencia o quão religioso você é. Preservar a sua própria reputação, preservar as posições que você conquistou. E talvez, em nome disso, você vai colocar alguns bilhetes de morte no bolso de alguns inocentes. Talvez para se autopreservar. Você está aqui comigo, irmão? Talvez para se autopreservar, você vai direcionar e transferir, sabe, para outras pessoas uma responsabilidade que é sua, uma consequência que é produto dos seus erros, das suas escolhas. Urias pega aquela carta, e aquela carta dizia para Joabe: Urias tem que morrer. Coloca ele na frente da batalha, envia ele para um campo missionário e depois abandona ele lá. E é isso que acontece. Urias é enviado. Eles até oram, ungem, aquela cerimônia bonita, mas depois ninguém liga para ele, ninguém manda nenhuma mensagem para ele, e ele é devorado pelos inimigos do Senhor. Ele é morto. E no meio de tudo isso, irmãos, vocês estão aqui comigo? Essa história me encanta. No meio de tudo isso, um profeta sempre tem um desengonçado. Manda um WhatsApp para Davi: Davi, tá em casa? Tô querendo dar um pulo aí, cara, tomar um café contigo. Vem aqui, Natan, quero te ver. Opa, vou sim. Aí Natan vai lá. Natan era meio desarrumado. Chega lá e fala assim: ô Davi, seguinte, tem uma situação aí que eu preciso que você me ajude com ela. Fala, Natan, você é meu peixe, meu faixa. Fala para mim, my friend. Deixa eu te perguntar uma coisa: Davi havia perdido o reino? Havia? Davi havia deixado de ser rei? Havia perdido o seu lugar de conforto? Não. Ele continuava tendo autoridade sobre toda a nação. Natan então vai até lá e diz: Davi, olha, tem um homem aí muito simples, que tem uma família humilde, e ele só tem uma cordeirinha. Essa cordeirinha toma café com eles, senta no sofá para ver o Netflix, e ele está ali para tudo que é lado, deita com as crianças. E tem um cara muito rico na cidade, muito rico. Esse cara tem bois, cavalos, servos. E chegou um estrangeiro na cidade. Chegou um homem estrangeiro, e quem recebeu esse estrangeiro foi o homem rico. Mas esse homem rico, ao invés de tomar dos seus bois, dos seus animais, para servir ao estrangeiro, ele pegou a cordeirinha do homem simples, matou e serviu ao estrangeiro. Davi, o que a gente faz? Davi então diz: esse homem tem que ser morto e restituir 5 vezes mais a quem ele roubou. Olha para mim. Então Natan olha para Davi e diz: esse homem é você, Davi. Você fez escolhas ruins. Você fez escolhas que tiraram você, sabe, de um padrão moral em que você vivia, quando você estava debruçado sobre a graça de Deus. Você escolheu estar em lugares que Deus não queria que você estivesse. Sabe, irmãos, diante desse confronto, eu pergunto a você: Davi poderia matar Natan?
Sim ou não? Natan poderia ser morto. Havia uma outra escolha para ser feita. Quando você se conscientiza que as suas escolhas apontaram, empurraram você para um processo terrível, que você está completamente corrompido, e digo a você, a queda é um processo. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém. Um casamento não termina de um dia para o outro. Um ministério não termina de um dia para o outro. Ninguém rompe uma aliança de um dia para o outro. Por isso que o Salomão, sendo muito sábio, disse: olha, uma mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é um pouco de estutícia, só um pouco de estutícia, aplicada à sabedoria e à honra, basta. Natan então diz: Davi, você é esse homem, você fez escolhas ruins, você matou um inocente, você colocou pessoas em risco em função das suas escolhas, você é esse homem, Davi. Davi então tinha uma outra escolha. Ou ele podia matar o profeta e continuar um caminho de preservar a sua própria reputação, sim ou não? Ou ele podia se render àquela palavra e permitir-se ser tratado pelo Senhor. E eu amo Davi, irmãos, porque nessa hora ele escolheu cantar uma canção para Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Nós chamamos, Senhor. Ninguém é maior que o Senhor. Ninguém é maior que o Senhor. Santifica-nos na Tua verdade. Santifica-nos na Tua palavra, Senhor. Nos alinha pela Tua palavra, Senhor. Alinha a Tua casa, alinha a Tua igreja ao Teu coração. Sincroniza as nossas ações com o Teu coração, Senhor. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Salmo 51, versículo 7. Sabe, irmãos, diante desse confronto, confronto, my friend. Diante desse confronto, Davi podendo cortar a cabeça de um profeta. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você é instruído por um profeta, quando você é exortado por alguém que está aqui na frente, cuidando da sua alma, cuidando da sua família, você tem duas opções: você mata aquele ensino em você, ou você escolhe cantar uma canção. E cruz é um lugar onde a gente morre nu. Não tem paninho como no quadro. Não tenho problema, não tenho nenhum problema em criança ter medo do escuro. É absolutamente normal, sim ou não? O que é anormal é adulto com medo da luz. Criança tem realmente medo do escuro. Agora tem muito adulto que foge da luz. Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Versículo 12 é o nosso versículo, somente a parte A. Restitui-me
a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Se eu não me engano, 17. É isso mesmo. Preste atenção, irmãos. Davi, vocês estão aqui comigo, amém? Davi não tinha perdido o trono. Davi não tinha perdido o reino. O reino era dele. Ele estava inserido num contexto de reino. Ele fazia um trabalho que tinha a conotação de reino. Mas com o tempo, com escolhas ruins que desvirtuaram ele, sabe, do coração de Deus, de uma ação conivente a de Deus, ele perdeu o sentido de realizar aquele trabalho. Não havia mais sentido em fazer o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele havia perdido a conexão com a eternidade. Irmãos, não tem nada mais triste do que trabalhar para Deus, em nome de Deus, sem a pretensão de se tornar mais íntimo de Deus. Isso é religião. É cansativo. Esse texto revela o seguinte: olha, eu estou fazendo tudo, eu tenho a espada de Golias na parede, mas eu perdi a conexão com a eternidade. Eu não tenho mais a alegria de ser salvo. Se for para perder a sua alma, irmão, não ganhe o mundo inteiro, porque Deus está mais preocupado em ganhar você por inteiro do que usar você para ganhar o mundo inteiro. Sabe, nesse texto aqui, que a gente vai ler agora, ele remete ao regresso dos 70. Homens que ficaram aproximadamente 6 meses, distantes um do outro, ministrando o evangelho do reino. Eles aprenderam sobre o reino com o dono, com o rei, com Jesus. Imagina você estar sentado numa sala de aula, onde Jesus é diariamente o seu professor. Esses homens aprenderam, sabe, o néctar do negócio, irmão. Era mel no favo mesmo. Era aula teórica e prática. Teórica era lá no Monte das Oliveiras, Jesus sentado ensinando. A prática era cuspindo, fazendo lodinho e passando no olho do cego. Vai lavar no tanque de Siloé, meu filho. Estou vendo sua árvore. Lava de novo que você vai ver melhor. É um processo. Esses homens tiveram aulas teóricas e práticas. Aí agora eles foram emancipados. Jesus falou para eles: olha, não leva alforje, não leva nada. Eu vou cuidar de vocês. Vocês vão entrar nas casas, as pessoas vão cuidar de vocês. Cara, imagina, 70 homens. Acredita-se então que o evangelho do reino foi anunciado a todo mundo que havia esse conhecimento naquela época. Todo mundo que se conhecia, toda a geografia que era conhecida, aqueles homens percorreram todos aqueles lugares. Nós não temos relato do que aconteceu nesse tempo, mas coisas sobrenaturais aconteceram. Não havia um cartaz com a foto daqueles caras. Os demônios pulavam igual pipoca na cidade do lado. Os enfermos eram curados e o povo corria para lá para ouvir aquela dupla. Depois de 6 meses, aqueles caras fazem uma reunião apostólica, um aljava. Era assim que estava. Segundo ano que eu derrubo esse negócio. Eles fizeram uma aljava ali para conversar, para ter um feedback como é que foram a jornada. Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Olha só, Pedro estava lá mostrando o slide de quantas pessoas tinham sido batizadas, de quantos tinham sido curados. Eles estavam ali mostrando o celular, as agendas deles estavam supitando, todo mundo queria receber eles no ano seguinte.
como é que chama aquele negócio? Turnê. Na turnê seguinte, todo mundo queria. Aí Jesus entra naquela reunião e acaba com a festa. De um jeito muito docinho que Jesus é. Ele diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem goiano assim. Eu vi Satanás cair do céu igual um raio, como um relâmpago. Aí ele diz: eis, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Olha para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei o que é triunfar sobre um inimigo. Eu sei o que é vencer um inimigo. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Os demônios que vocês expulsaram estão todos submetidos ao poder de quem eu vi cair do céu. O card da noite, eu estava lá. Deu um swingão no Satanás que ele caiu de lá igual um relâmpago. Mas é o seguinte: porque eu fiz isso e vi isso, eu dei poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada vos causará dano, amém? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço essa alegria. Vocês estão inseridos num contexto de reino. Vocês estão fazendo um trabalho e vocês estão crescendo. O que vocês estão enxergando, isso é promissor. Agora, no versículo 20, ele diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Sabe, irmãos, eu olho para os ministérios que estão aqui, boa parte eu conheço, e vocês sabem o que vocês estão fazendo. A unção que está em vocês está ensinando para vocês todas as coisas, sim ou não? Esse ministério me impressiona, eu falei para o João. Só que sabe, o que eu queria compartilhar hoje é o que vem corrigindo as minhas motivações. Amém? Sabe o que Jesus está dizendo para esses discípulos? Que possuídos de grande alegria voltaram, dizendo: Senhor, os demônios nos submetem, os enfermos são curados. Jesus está dizendo para eles: olha, apesar de todo o resultado que vocês estão vivendo, a oração que eu queria que vocês fizessem é a oração que Davi fez no Salmo 51. O que eu queria que vocês buscassem ardentemente é canalizar toda a alegria de vocês para uma possível conexão com a eternidade. Porque o dia que você se desconecta da eternidade, perde o sentido de fazer tudo que nós estamos fazendo. Estar aqui não tem sentido. Hoje, nessa noite, se não houvesse eternidade, se não houver eternidade, essa noite aqui é uma perca de tempo. Dirigi até aqui, perdi meu tempo. Há uma eternidade para nós. Há a certeza de que você vai estar com o seu Deus eternamente. A inconstância vai acabar, o pecado não vai te assediar, você vai ser pleno em Deus. Só vai haver uma canção nos seus lábios. Só vai haver um interesse em você. Olhar para Ele e ser iluminado pela glória dEle. Todo o nosso serviço, todo o nosso comportamento, ele precisa promover em nós um desejo ardente pela eternidade. E é isso que o Senhor está dizendo para os discípulos, dizendo: olha, tudo isso é muito bom. Todas essas coisas que vocês vão viver ministerialmente, vocês vão crescer, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar os demônios do Vale do Paraíba, amém? Do estado de São Paulo. O Senhor deu autoridade para vocês sobre todos esses demônios. Agora, não obstante, quando vocês forem se alegrar mesmo, se alegrem porque os nomes de vocês estão arrolados nos céus. Se alegre porque você vai sentar numa mesa bem grande e vai dizer: Abraão, passa o arroz aí para mim, por favor.
você vai estar com Deus eternamente. O que é eternidade? Um dia, um jovem perguntou para um sábio: sábio, o que é eternidade? Como eu conheço a eternidade? Ele falou: pega esse balde aqui e vai lá esvaziar o oceano. Mas é impossível. Ele falou: então, quando você terminar, você vai estar no início da eternidade. Você é eterno. Isso perde o sentido para a gente. Sabe, isso, sabe, irmão, quando isso perde o sentido, talvez, só talvez, algumas escolhas que nós fizemos nos roubaram essa alegria, porque começa a partir dessa alegria: eu estarei com Deus eternamente. Por isso eu trabalho, por isso eu sou pastor, por isso eu viajo, por isso eu prego, por isso eu evangelizo, por isso tudo que eu faço é para Ele, por Ele são todas as coisas. Eu estarei com Ele. Tudo me aponta para lá. Então, quando os discípulos começaram a se embriagar com aquele ministério que estava bombando, Jesus: ei, maior alegria mesmo, isso aqui tudo vai passar. Se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa terra, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, 1 Coríntios 15. Aleluia. Você está aqui comigo, irmão? 1 Coríntios capítulo 15. Sabe, Paulo revela o estado de miséria em que alguém possa viver, o estado de infelicidade em que alguém possa viver. Como se define alguém extremamente infeliz? Alguém que se projeta nos resultados, alguém que espera, alguém que, sabe, canaliza a sua alegria tudo para aquilo que ele pode obter aqui, nessa terra, onde as coisas são menos reais. Há um mundo mais real que esse, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em algumas versões diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha para mim. Se a sua esperança em Cristo consiste apenas a essa terra, a sua renúncia é infelicidade. Negar o pecado não faz o mínimo sentido. Se abdicar de coisas, quantos pastores tem aqui? Levanta a mão. Meu Deus, quanto pastor, Jesus. Se a nossa esperança em Cristo consiste apenas em encher cadeiras vazias, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deixar de participar do crescimento dos nossos filhos para servir à mesa do rei, isso não faz sentido. A gente anda por aí, irmãos, e a gente vê pastores em depressão, pastoras em depressão, pessoas infelizes carregando um fardo pesado. Sabe por quê? Porque elas se desconectaram da eternidade. Não há mais alegria na salvação. Eu estarei com Deus, irmão. A minha fé não se volta mais para isso. Então eu espero os resultados, e quando os resultados não me alcançam, eu me torno infeliz. Mas quando eu olho para a eternidade, e quando eu percebo que a minha vida aqui, ela vai durar 70, 80 anos, talvez um pouco mais, mas depois vai ser enfado e fadiga. Agora lá não. Lá eu vou estar eternamente olhando para o amado da minha alma. E quando eu me conecto com isso, quando todo o meu serviço tem conexão com a eternidade, não importa o que aconteça, a videira pode não florescer, o produto da vide pode falhar, as ovelhas podem ser exterminadas do aprisco, o pior pode acontecer, todavia eu me alegrarei no meu Deus, e me exultarei no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como da coça, e me faz habitar em lugares altos. Há uma eternidade para mim. A projeção da minha vida não diz respeito aos 70, 80 anos que eu vivo aqui. E quando nós perdemos isso de vista, se torna pesado demais. Você se torna infeliz.
Ei, você vai estar com Deus eternamente. O nosso corpo vai ser convertido à incorruptibilidade em 8 milésimos de segundo, num abrir e num fechar de olhos. Nós estaremos com o Senhor, ouvindo a trombeta soar, irmão. Por que eu trabalho? Porque eu sei que um céu existe. Se é lá ou aqui, não me interessa. Não é Deus que mora no céu, é o céu que mora em Deus. Eu vou estar com Deus, o céu é onde Deus está, amém, irmãos? Se o Senhor expulsar os demônios do inferno, apagar o fogo e fixar a sua morada lá, lá vai ser o céu, porque é o céu que mora nele. Agora, irmãos, todo o nosso serviço, todo o nosso trabalho, por isso a infelicidade de Davi, olhar para a espada, olhar para um salão grande, cheio de gente, programas de televisão, programas de rádio, nada disso pode proporcionar alegria. Agora, quem nunca perde essa conexão com a eternidade, quem está olhando para o céu, irmãos do céu, sabe aquele rapaz agora, rapaz não, quem morreu agora, eu esqueço o nome dele sempre, o Gregório. O Gregório teve um sonho, que estava indo num velório, e era ele que estava lá, e ele estava dançando. Por quê? Porque Deus se alegra na morte dos seus santos. A morte não é o fim. A gente se angustia tanto nessa terra, irmãos. Sabe, a gente se sujeita a tantas coisas, a tomar tantas medicações. Augusto Cury diz que a gente fica 50 anos alimentando uma doença. Como assim? É porque você come errado. Eu que o diga. Vou melhorar isso em nome de Jesus. Com 50 anos tudo aparece. Você ficou 50 anos alimentando aquela doença. Mas a certeza que eu tenho, irmãos, é que um dia nós estaremos com o Senhor. E sabe quem percebeu isso? Essa angústia. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler os últimos 2 textos aqui, e ambos estão em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Sabe, João já tinha visto tudo. João já tinha visto o Senhor. João já tinha olhado para todas as coisas maravilhosas, insondáveis. O que o Senhor prometeu para nós foi coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. Isso é o que Deus tem preparado para você. Mas em Apocalipse capítulo 5, verso 1, sabe, irmãos, João diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha para mim. Nós estávamos, irmãos, fadados ao inferno. João está diante de um lugar maravilhoso, e nós vamos entender esse lugar daqui a pouco. A Bíblia descreve esse lugar que você vai morar, e depois a gente vai conectar tudo isso com a sua funcionalidade, com a minha funcionalidade. Mas João vê um lugar incrível, inacreditável. Só que ele percebe que nós não podíamos estar nesse lugar, porque o livro, ninguém podia abri-lo, nem sequer olhar para ele. Irmãos, esse é o momento de maior tristeza descrito nas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque João percebeu que Estevão, que morreu apedrejado, morreu em vão. Que Tiago, que teve a cabeça cortada, morreu em vão. Que as coisas que você renunciou, Kiko, para poder ser um apóstolo, para cumprir o chamado que o Senhor tem na sua vida, isso foi vão.
ninguém podia abrir o livro. Que tudo que você faz pela obra de Deus, João, isso é vão, isso é nulo. Pastores que estão aqui, irmãos que estão aqui, toda a sua renúncia, todo o seu comportamento em direção ao Cristo, tudo isso é vão. Por quê? Porque ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João chorava muito. Vocês estão aqui comigo, irmãos? João se desespera, se angustia e diz: as ofertas missionárias foram em vão, as pessoas que nós enviamos para o campo foi em vão, as pessoas que tiveram a cabeça cortada, arrancada por amor a Cristo, eles morreram em vão. Ninguém podia abrir o livro. Que livro é esse? O livro que nos credencia é a lista da balada eterna do Jeová. E agora? João estava impossibilitado de continuar aquela caminhada. Sabe, irmãos, nesse texto aqui eu percebo João sem força. Sabe o que é chorar muito? É chorar muito. Lembre-se da última vez que você chorou muito por uma tragédia terrível que aconteceu. Não se lembra muito não, passa por cima disso. Mas assim como dizem para a gente em Joel, considerar o nosso passado, às vezes é para fazer uma alusão e conseguir entender esse momento que João estava vivendo, de angústia, de tristeza, amém, irmãos? Debruçado no chão e pensando: tudo isso não é nosso, tudo isso não é para nós. Conduzir os meus filhos de acordo com a palavra de Deus, isso é em vão. Os meus filhos não vão poder desfrutar desse lugar. As orações, as intercessões, as ofertas, as renúncias, as coisas que eu deixei de fazer, isso não me credencia a entrar nesse lugar, porque ninguém é digno de abrir o livro. Projete o seu coração na aflição de um homem que estava olhando para aquilo e dizendo: ninguém pode olhar para o livro. Ele chorava muito, muito. Esse é um momento de maior tristeza, mas esse texto também descreve um momento de maior alegria. Eu queria que você continuasse lendo comigo. Versículo 4: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 5: todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas, taças de ouro, que são as suas orações, que são as suas intercessões, que são as suas adorações. Ele deu sentido para tudo isso. Versículo 9: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13 me intriga muito. Heresia pessoal de Filipe. Então ouvi que toda criatura que há no céu, os pássaros, e sobre a terra, os animais da terra, debaixo da terra e sobre o mar, e
tudo que neles há, estavam dizendo. Uma coisa meio Nárnia, né? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Ele nos devolveu a conexão com a eternidade. Ele deu sentido para as nossas orações, para a nossa intercessão, para a nossa renúncia. Por isso, irmãos, diante de todas aquelas conquistas, de toda aquela coisa conquistada, Davi senta na sua mesa de escritório, olha para tudo aquilo, olha para o palácio, olha para tudo, e ele diz: nada disso faz sentido. Eu perdi a conexão com a eternidade. Eu não me alegro mais na salvação. Eu estou projetando o meu coração em outras coisas. Por isso, irmãos, Jesus estava guardando aqueles homens que estavam crescendo, que estavam prosperando ministerialmente, que estavam vendo o poder de Deus se manifestar através deles. E Jesus devolve o coração deles para o lugar. Olha, tudo isso é bom, mas se for para perder a alma, não ganha o mundo. Alegria, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Isso condiz com o que Jeremias disse: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, que eu faço justiça e juízo. Sabe, irmãos, nesse instante, e quando eu disse heresia pessoal, é porque João estava inserido num contexto de Éden. Como assim? O início é o fim. Tudo que é já foi. O Senhor vai nos devolver para esse lugar de delícia, amém? Onde Ele pode ter conosco todos os dias. Então João percebe o que os animais estavam cantando, o que os pássaros estavam dizendo, o que os animais estavam falando. A Bíblia diz: ele viu os animais que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, estavam dizendo: digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor, a glória. Não é que os animais falavam, é que agora João podia entender o que eles estavam cantando para o seu Deus. Ele recupera a conexão com a eternidade. Eu acredito sim no sobrenatural, muito. E alguém que entende o sobrenatural, não há alegria maior. Um profeta, ele percebe que ainda que o pior aconteça, ele pode erguer as suas mãos e se alegrar no Deus da sua salvação, que firma os seus pés como da costa e o faz habitar em lugares altos. Ele percebe que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e profecia é a proatividade de Deus. Deus anuncia o que vai fazer antes. Por isso Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, porque Deus é proativo, amém? Revelação é revelar a ação. Revelação não é algo que nos impressiona e nos diverte. Não, é algo que precisa apontar uma ação. João estava diante de um quadro, onde uma alegria se explodiu. Eu não sei se você percebeu, mas pelo menos umas 3 canções são cantadas nesse texto, sim ou não? Vamos ler o último texto. Você está aqui comigo, amém, irmãos? Você me dá mais 5 minutos aí, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Se os irmãos do louvor já puderem vir para cá e estar aqui com a gente. Queima comigo aí, galera. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 fala da sua casa, da sua morada. Você está aqui, irmão? Se a sua esperança em Cristo consiste apenas a essa terra, pastor,
sinto muito te dizer, você é só um homem infeliz. Pastora, você é só uma mulher infeliz. Irmão, minha irmã que está aqui, se as suas projeções e pretensões só servem para essa terra, você é um ser humano infeliz. Em algumas versões diz que você é miserável. Conheci pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Há um lugar, irmão, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. Deus tem uma eternidade para você. Deus tem um lugar disponível para você. Não foi a Marvel que disse isso. Hollywood nunca projetou esse lugar nas telas, porque só um Deus poderoso e bom é capaz de produzir um lugar para pessoas tão ruins como nós. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse capítulo 21 descreve esse lugar, versículo 18. Cadê as mulheres aqui? Levanta a mão as mulheres. Você gosta de joia? Gosta de joia? Aqui tem joia. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Eu tenho certeza que o seu marido já tenha te dado todas essas joias aí para você. Nem se ele vendesse os 2 rins ele seria capaz de te dar. Versículo 21, preste atenção. Você está aqui comigo, irmãos? Está conectado aí com a sua Bíblia, amém? As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Ah, irmão, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, pai. Viaja comigo aí, pelo amor de Deus. Irmão, já experimentei umas drogas medonhas já, mas essa aqui me embriaga muito mais. Porque, parceiro, você tem que estar muito louco para imaginar uma parada dessa, Cristiano. Uma porta, irmão, para milhões e milhares de pessoas passarem. Uma porta grande, feita de pérola, e cada porta feita de uma só pérola. Imagina o tamanho dessa ostra, meu nobre. Uma só pérola. Você vai entrar, sabe o que significa? Sabe aquelas casas bonitas que você entra, que você fica assim tentando disfarçar? Parece que, sabe? Você tenta dar uma de bacana, fala, não, normal para mim entrar na casa assim. Mas no fundo você está impressionado com a casa. Sabe, irmão, aquela casa que você entra assim, já olhando para a porta dela. Irmão, é uma só pérola. É por essa porta que você vai entrar. Você vai entrar por uma porta assim. A cidade é toda adornada de pedras preciosas. Vamos continuar lendo. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Versículo 22. Nela não vi Mevan, nela não vi Sonho de Deus, nela não vi Igreja Batista, nela não vi Assembleia de Deus, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem glória. As suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações.
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Ah, Senhor, eu te amo, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por um lugar incrível, Senhor, e por fé para alcançar esse lugar, Deus. Nós não vamos nos embriagar com nenhum resultado, Senhor. Nós temos toda a autoridade, nós a recebemos, mas nós não perderemos a nossa conexão com a eternidade, Senhor. O nosso nome está arrolado nos céus. Ainda que tudo de ruim aconteça, nós nos voltaremos para o Senhor. Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação. Sabe, irmãos, a salvação é o início de um processo. Mas muitas vezes a gente precisa aprender de novo a multiplicar 2 vezes 2. E por isso eu digo a você que se alguma escolha que você fez, se alguma aliança que você fez, se algum comportamento que você teve, você percebe que você foi desconectado dessa alegria, dessa profunda alegria de olhar para a eternidade e saber: lá é o meu lugar, foi de lá que eu vim, é para lá que eu vou. Deus me elegeu nele muito antes da fundação do mundo. Eu não vou para Deus, eu volto para Deus. Se você foi desconectado disso, talvez hoje seja o dia de você cantar algumas canções para o Senhor. Talvez hoje seja o dia de você escutar o profeta te dizer alguma coisa e você cantar uma canção para o Senhor. Olhar para dentro de você e perceber qual o grau de purificação que você precisa. Não fazia sentido ir à igreja, não fazia sentido ser pastor de uma igreja, não fazia sentido ser o rei da nação do Senhor, porque ele havia perdido essa conexão com a eternidade. Ei, olha para mim, você é eterno. Deus preparou um céu para você. Deus preparou um lugar maravilhoso para você. Deus quer estar com você eternamente. Não importa o quanto dinheiro você vai ganhar, ou quanto dinheiro você não vai ganhar. O importante é que o seu Deus quer você com Ele eternamente. Ele deseja você. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que cresce nesse seu Filho não pereça, mas viva eternamente com Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse essa oração. Eu queria que nós pudéssemos adorar o Senhor agora por um instante. Feche os seus olhos um instante. E hoje é um dia bom, porque hoje é um dia de ceia. Hoje realmente tem essa conotação de olhar para dentro de você. Quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Quero dar-te glória, te darei a glória todos os meus dias enquanto eu viver. Eu quero dar-te
Quantos aqui gostariam de ganhar a sua família para Jesus? Quantos aqui gostariam de ganhar a sua cidade para Jesus? Quantos aqui gostariam de ver tudo ao seu redor se transformando? Tudo que eu falei tem uma conexão com tudo isso. E o último texto que eu queria ler, ele está em Salmo 51. Eu já queria chamar o Kiko aqui. Nós vamos ceiar o Senhor. Abra sua Bíblia rapidamente em Salmo 51. Volta lá comigo. Se tiver jeito, o pessoal que está lá, se você que não tem Bíblia, coloca ali pra gente, ali na tela. Salmo 51, versículo 12 e 13. Abra aí comigo rapidinho. Você vai morar na eternidade com Deus, amém? Há um céu para você, amém? Há uma eternidade reservada para você. Há uma cidade onde não vai haver mais santuário, porque o Senhor será o seu santuário. Diga para o Senhor: restitui em mim a alegria da salvação, Senhor. Ô Senhor, aviva ainda mais a alegria de ser salvo. Senhor, me ajuda a colocar a minha alegria no lugar certo, Deus. Salmo 51, versículo 12 e 13. Eu acho incrível isso. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Versículo 13, preste atenção. Então é uma condicional. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eles se converterão. Aplauda Jesus mais forte. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Mas tudo começa colocando a sua alegria no lugar certo. Não perca a conexão com a eternidade. Não perca a conexão com a eternidade. Tudo que você for fazer, quer você coma, quer você beba, faça para a glória de Deus. Por quê? Porque é isso que nos conecta à eternidade. Pensai nas coisas que são do alto. Não acumulei para você, para você. Deus dá graça para algumas pessoas acumularem, amém? Tem algumas pessoas que vão acumular, ei, mas não é para você. Deus não dá para você ter, Deus dá para você fazer. Não acumule para você tesouro onde a ferrugem e a traça consomem, mas lá na eternidade, onde quando os recursos te faltarem aqui, os seus amigos, eles vão te receber nos tabernáculos eternos. Ei, você vai estar com Deus eternamente. Se isso não faz você queimar, eu não sei o que pode fazer, irmãos. Se isso não faz você se alegrar no seu Deus, eu não sei mais o que pode. Se o fato de que você vai herdar as estrelas não faz você queimar, se o fato de que você vai entrar por uma porta feita de uma só pérola não proporciona uma alegria indizível no seu coração, por isso tudo que te rouba disso, você precisa jogar fora hoje, amém? Erga suas mãos, fique de pé, diga: dê toda a glória a Deus. Diga: quero dar-te glória, Senhor. Quero dar-te glória, Senhor. Nos ajude a adorar Jesus.